Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e hoje uma live diferenciada. Nós temos a oportunidade de trabalhar um dos temas, né, que serão tratados no Congresso da USE na forma de rodas de conversa. Então, esse daqui é uma das várias, né, rodas de conversa que nós teremos, e o tema central que nós abordaremos hoje, como foi colocado dentro da proposta, né, é justamente coerência doutrinária entre o discurso e a prática, que é uma das prévias, a gente chama de prévia, né, essa apresentação antecipada dos temas, agora online, mas no Congresso será presencial. Para nós discutirmos isso, nós temos 3 excelentes convidados que farão parte aqui da nossa banca, né, que farão seus comentários, as suas arguições, vamos debater aqui essa temática, mas antes de trazê-los aqui, eu gostaria de saudar, já cumprimentando a nossa presidente da USE, Júlia Neso, que também nos deu a honra aqui de fazer a nossa abertura e trará algumas palavras também referentes ao Congresso. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de participar com você. Obrigado, Júlia. Ô, Júlia, então a nossa proposta é apresentar o Congresso também, ou seja, a roda faz parte do Congresso já de maneira antecipada, que será em 2026. Então eu pediria para que você comentasse justamente isso, né? O que é o Congresso, quando ele vai ocorrer e como é que nós podemos, porque as inscrições já estão abertas, né? Já estou sabendo. Então, como é que nós já podemos direcionar isso, orientar aquelas pessoas que tiverem interesse? Tá bem, Marco. Então, vamos iniciar aqui a nossa fala, mas antes quero rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos abençoe todos aqueles que irão participar desta roda de conversa e também aqueles que nos ouvem através dos canais da USE e do canal da Regional de Campinas. Então, rogando as bênçãos do alto e a proteção, nós vamos, então, falar um pouco sobre o Congresso. O nosso Congresso está já com a data definida para os dias 19 a 21 de junho de 2026, e vai acontecer, o nosso 19º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, e o local que acontecerá será no Teatro da PCD, que fica na Voluntários da Pátria, a um quarteirão da estação do metrô Tietê e da rodoviária Tietê. Então, ali é muito perto do metrô, local de fácil acesso, e também o teatro é um teatro lindíssimo, que nós já fizemos eventos anteriormente e estamos retornando, então, para a realização do congresso nesse teatro. Nós teremos, então, no congresso da USE, está todo no nosso site, que é o www.usesp.org.br. Vocês vão, logo que entrarem no site, tem lá o 19º Congresso. Vocês poderão acessar toda a programação, todo o temário, vamos ter alguns convidados conferencistas, né? E também nós vamos ter cerca de 20 rodas de conversa. Também nós teremos uma sala, né, com temas livres, na parte da ciência e pesquisa, sob a coordenação do Alexandre Fonseca, que é o nosso diretor dessa assessoria de ciência e de pesquisa. Eu acho que é um congresso bem estruturado, também acho que é de interesse dos dirigentes espíritas e também dos estudiosos do espiritismo, que é a característica da USE, que sempre realiza os seus congressos, ou no passado nós não tínhamos roda de conversa, mas nós tínhamos as oficinas. Depois passamos a ter rodas de conversa lá no último congresso, esse também teremos rodas de conversa, mas a característica da USE é sempre de ter as partes práticas e com as experiências dos dirigentes, né,
no caso das oficinas, das suas atividades na casa espírita ou nos órgãos de unificação. E, naturalmente, também teremos algumas conferências com companheiros muito conhecidos no movimento espírita para enriquecer o nosso congresso. Enfim, quem quiser participar do congresso, as inscrições já estão abertas e vocês entrando no site da USE, como eu já disse, que é o uzsp.org.br, vocês poderão também realizar as suas inscrições, né? De uma maneira super prática, é só entrar no site, se cadastrar e realizar também a sua inscrição. Os conferencistas confirmados, nós temos aí o Rossando Klinger, o Cosme Massi, que acho que todo mundo conhece também, pelo Kardecpedia, que é um instrumento de pesquisa muito importante para nós espíritas. Vamos ter a participação do pesquisador Alexander Moreira Almeida, o César Perry de Carvalho e, ao final, teremos a participação, a conferência de Alberto Almeida, né? Então, e são pessoas que têm muita vivência também no movimento espírita. Então, acredito que todos irão gostar. E quem quiser já pode entrar desde agora, que nós temos aí condições especiais para as prévias. Então, durante as prévias, nós temos aí um preço mais convidativo para aqueles que correrem até o final de dezembro, ok? Então, Marco, espero eu ter dado o recado do nosso congresso e quero também aproveitar para parabenizar você por essa iniciativa de trazer a prévia do Congresso para despertar o interesse e mostrar um pouco daquilo que será no Congresso, né? E, ao mesmo tempo em que quero aqui aproveitar esses instantes para deixar um abraço ao André Sobreiro, antigo companheiro das Lides Espíritas, o Dejair, né, que é um companheiro também muito conhecido, Bocelli, e o Henri Neto, né? Outro importante estudioso aí da doutrina espírita. Tenho certeza que esta prévia será uma prévia muito importante para as nossas reflexões. Marco, parabéns aí para vocês e fico aqui nos bastidores acompanhando esta prévia, ok? Então, um abraço para todos. Obrigado, Júlia, excelente. Nós temos a grande alegria, né, de contar com a Júlia também, capitaneando todos os preparativos, né, a organização desse evento, com certeza será muito bom. Dificilmente nós temos no Movimento Espírita um evento com quase 20 rodas de conversa, onde nós podemos interagir com o público, tratando de temas, eu diria, bastante sensíveis e até interessantes, né, dentro da realidade atual do Espiritismo. Muito bom. Então, agora nós vamos convidar para vir aqui a nossa tela, né? Vou começar pela ordem alfabética, como a Júlia comentou. Primeiro, trazendo meu amigo André Sobreiro. André, como vai você? Grande Marco, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Que bom estarmos aqui, que bom conversarmos sobre coerência doutrinária, que é um tema que esse grupo gosta muito. Perfeito. Até porque os três amigos que eu chamarei aqui, eu vou apresentá-los todos de uma vez, porque eles têm pontos em comum, né? Então, vou trazer também agora o nosso amigo Dejair Bozelli. Olá, Dejair, como é que vai? Boa noite, Marco. Tudo bem? Como está você? Um grande prazer, uma grande alegria poder participar aqui. Conte com a gente. Perfeito. Nosso amigo Dejair falando de São José do Rio Preto, o André falando de Severínia, e agora nós temos um convidado interestadual, que ele vem lá da Paraíba, né, de João Pessoa. Vamos trazer aqui o nosso amigo Henri Neto. Henri, como vai você, meu amigo? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão nos ouvindo? Estamos aqui. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta, os quatro adoram o Espiritismo. A gente adora estar estudando e esse tempo vai ser rápido, porque quando a gente está estudando, a gente sempre comenta, a gente fala, quando acabou, porque o assunto é maravilhoso.
Obrigado, Henry. Muito bem, agora eu vou rapidamente apresentar os três, que é o ponto em comum que eles conduzem de uma maneira muito satisfatória, muito adequada, um programa chamado Em Busca de Coerência Doutrinária. Os três, na verdade, eles interagem já eu diria que tem quanto? 2 anos já esse programa? Vai ser sexta-feira agora, é o encontro número 30, então 2 anos e meio praticamente. 2 anos e meio com um programa muito interessante que eu recomendo. Depois André, Djair e Henry podem sinalizar no final, né, onde fica hospedada, né, onde estão os vídeos já gravados e como é que nós podemos acessar qual que é a programação, né, que vocês têm. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão se beneficiar bastante dessa integração. Mas os três, além de terem esses programas, também desenvolvem outras atividades. O André também e o Djair, aqui no estado de São Paulo, sempre participando de maneira mais ativa. O Henry, eu conheço já de outras leads, né, Henry? Estamos aí em diferentes oportunidades de lives, inclusive, né, que nós já tivemos, pelo Espiritismo com Kardec e outras plataformas também, que é sempre muito bom trocarmos ideia. Mas vamos lá. Quero saudar o nosso público que está nos assistindo. É sempre um privilégio nós termos pessoas que nos acompanham com mais proximidade. Eu vou destacar uma delas que está aqui já, que é a Vera, né? A Vera Sambati, que também sempre prestigia, acompanha não somente os estudos do André, do Henry e do Djair. A Vera está em vários estudos incentivando essa proposta. Vamos também dar uma boa noite aqui à Gláucia. Gláucia, boa noite para você, satisfação em tê-la. Ela fala do Rio de Janeiro. Nosso amigo Humberto Vicente, boa noite para você, Humberto. Temos o nosso amigo do Departamento de Doutrina, José Roberto de Lins, aqui em São Paulo. José Roberto, ou Zé Roberto, né? É uma satisfação tê-lo aqui conosco também. O Gilberto Barroso também mandando boa noite de Itanhaém, litoral aqui de São Paulo. Boa noite para você, Gilberto. Temos a nossa amiga Marisa Zeferino, também, ela fala de São Paulo, né? Quem mais está aqui? A Vera, Alice também mandando boa noite a todos. Alice Itanhaém, satisfação de tê-la aqui. Temos essa, acho que todo mundo conhece, né? A Pati Lima. A Pati, ela já tem também aqui a nossa característica de ser uma daquelas que também incentivam todo o processo de estudo, né? Ela é uma das grandes trabalhadoras aí para divulgar. Eu tenho uma observação só, os nossos amigos que estão interagindo, todos, sem exceção, podem comentar, né? Mas como o nosso tempo é relativamente curto, talvez a gente não consiga responder a todas as questões que eventualmente possam ser colocadas, porque nós já temos algumas questões prévias aqui, tá? Mas fiquem à vontade para comentar, para colocar aí no chat eventuais observações. Muito bom. Eu queria também dizer que a nossa proposta aqui, ela nunca é fechar questão, nunca é trazer uma afirmativa impositiva, pelo contrário. E é o que eu tenho acompanhado do trabalho dos três também. Quando a gente fala coerência doutrinária, a gente busca a reflexão, a razão, a tolerância, a prudência e, acima de tudo, o respeito, né? E é isso que os meus três amigos aqui com certeza fazem, e é isso que a gente vai trazer hoje aqui para começar. E trazendo, obviamente, a questão central, né, do nosso tema, afinal de contas, para a gente começar a falar sobre coerência doutrinária, não tem como nós não partirmos da definição do que seja coerência doutrinária. Então, nesse sentido, eu vou começar por ordem alfabética agora, tá? Mas depois a gente vai intercalando aí as questões. Meu amigo André, o que você entende que seja coerência doutrinária? Vamos lá. Coerência doutrinária, na nossa opinião, e de forma bem sucinta, tudo aquilo que é produzido em nome de doutrina espírita, seja teoria ou prática, estar de acordo com os ensinamentos trazidos pelos espíritos e tudo que convergiu para as mãos de Allan Kardec. Tá?
Como nós costumamos dizer nos estudos, não que Kardec seja um místico, mas porque o método de Kardec é científico, e é isso que nos atrai para o método kardeciano, né? Naquilo que ele expõe em vários momentos, né? Principalmente no controle universal do ensino dos espíritos, no primeiro capítulo da Gênese, né? Quando ele fala de uma forma geral de como foi criada, né? A doutrina espírita, né? A gênese do espiritismo. Então, coerência doutrinária para nós é aquilo que concorda com aquilo que Allan Kardec nos trouxe. E coerência essa que muitas vezes é deixada de lado por um critério de autoridade, né? Porque dependendo de quem é o médium, dependendo de quem é o espírito, se deixa de lado esse critério de coerência e se abraça um critério de autoridade que não bate, né, com aquilo que Kardec deixou, porque Kardec nunca usou esse critério. Então, coerência doutrinária para nós, o primeiro ponto importante é esse, né? É concordar com aquilo que Allan Kardec trouxe. Segundo, tão importante quanto e é o subtítulo aqui dessa prévia, né? Fazer na prática aquilo que se estuda na teoria. Mas a primeira provocação que eu vou fazer, Marco, já devolvendo a palavra, precisamos entender bastante, rapidamente, que sem o estudo não há prática coerente. Perfeito. Então, conhecer o Espiritismo. Perfeito, André. Eu pedi para o André fazer essa pequena abertura, porque os três, obviamente, vão trabalhar, né, o conceito de coerência doutrinária e terão essa apresentação, porque dentro da proposta do entendimento do que seja coerência, muita gente confunde coerência doutrinária com engessamento da doutrina, com algo que esteja fixo, com algo que não possa ser avançado, né? E aí vem um grande desentendimento que nós temos, porque, como o André colocou muito bem, Kardec era um grande incentivador da razão. Ele chamava de bom senso, mas ele sempre se apoiava na razão. E o método de Kardec sempre é baseado em diferentes fontes que convirjam e fontes que não se contaminem umas com as outras. Ou seja, para a gente abraçar alguma coisa nova, a gente precisa ter segurança. E não simplesmente sair por aí abraçando porque alguém famoso disse, ou porque a pessoa acha interessante, ou porque de algum motivo que não é validado em bases sólidas, a pessoa abraça e acha que questionar isso é querer engessar a doutrina. Meu amigo Dejair, você já ouviu isso, de que quando nós estamos questionando por que uma nova abordagem ou um novo método, e a gente pergunta de onde que a pessoa tira essa fundamentação, e ela acha que nós temos que aceitar isso porque foi alguém famoso, o que você acha disso? Pois é, Marco, como o André já ressaltou, e muito bem, diga-se de passagem, esse tem sido um problema que a gente tem verificado dentro do meio espírita, dentro do movimento espírita. Quando Kardec realizou todo aquele trabalho, ao longo de mais de 10, 12, 14 anos, usando de um método, usando de critérios, uma coisa que ele destaca com absoluta frequência, ele fala sempre, o tempo todo ele fala isso, tudo está fundamentado na observação, tudo está fundamentado naquilo que não um espírito falou, mas foi confirmado por uma imensa maioria, que de forma a oferecer o grau de segurança satisfatório para se, vamos dizer assim, balizar determinado princípio. Então, uma doutrina construída dessa forma, e que ao final dela, o construtor coloca o nome Espiritismo, a gente precisa ter, como você acabou de falar, muito cuidado, muita prudência em aceitar informações novas que contrariem aquilo que ficou estabelecido mediante critérios sólidos, porque isso seria imprudente. E aquilo que o André falou e você acabou de frisar agora, nós não podemos aceitar revelações novas, mudança de princípios fundamentais, estabelecidos por um critério científico, por um critério de lógica,
com base apenas vamos chamar aquilo que o André chamou, e a gente chama sempre de critério de autoridade, discurso de autoridade. Por exemplo, isso aqui a gente está trazendo aqui porque veio através do médium fulano e tal. Então, o médium, que goza de uma reputação fabulosa e com todo o merecimento, obviamente, mas ao longo de todo o trabalho do Kardec, ele deixou claro que qualquer médium, fosse ele quem fosse, era passível de errar, era passível de ser enganado. Não existe médium infalível. Então, o que ele falou frequentemente, bateu tanto nessa tecla, você não pode aceitar uma informação que vem de um espírito através de um único médium. Esse é um dos critérios básicos, dos fundamentos do controle universal do ensino dos espíritos. Então, qualquer coisa que surja, que contrarie princípios já estabelecidos, solidamente estabelecidos, que o Kardec chama de dados positivos já estabelecidos, é preciso ficar com o pé atrás. Não dá para aceitar dessa forma. Quando se trata de ensino moral, aí não há nenhum problema. Qualquer um de nós está apto a avaliar ensinos morais. Agora, quando se trata de modificar princípios doutrinários, aí já é outra coisa, né? Perfeito. Excelente, de Jair. Essa primeira rodada que nós estamos fazendo aqui só está reforçando algo que já deveria ser conhecido por todo mundo, né? Porque Kardec trata isso de uma maneira muito clara, né? Mas talvez por hábitos culturais ou pela maneira que a pessoa chegou ao espiritismo, lendo romances e não necessariamente Kardec, a afetividade dela pelos médiuns, pelos espíritos, façam com que ela não tenha essa preocupação, que é o que vocês estão relatando aí da coerência. Então, nesse sentido, Henry, meu amigo, eu te pergunto, o que nós podemos sugerir para aqueles que têm dúvidas de que nós, antes de adotarmos ou abraçarmos alguma coisa, só porque um médium está num romance ou porque alguém famoso disse, o que nós deveríamos fazer nesse sentido? Então, Marcos, Kardec, inclusive, passou na época dele por cismas muito sérios, e ele nos deixou um conselho. O que é que dá a força do Espiritismo? Qual é a força? São os princípios. Então, nós devemos nos unir todos através dos princípios do Espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos, são 14. E a gente percebe que as pessoas, a maioria das pessoas, que o espírita, ele não conhece os princípios do Espiritismo. Esses princípios são os pilares do Espiritismo. E são o núcleo, digamos, o núcleo rígido, o núcleo que não se discute. Por quê? Porque foram, como André e Dejaí falou, foram obtidos durante todo o tempo de estudo de Kardec através do diálogo com os espíritos superiores. Então, Kardec foi bem claro com relação a isso. Ele dizia na Revista Espírita o tempo todo, eu procuro falar e escrever para que não fique ambiguidade. Então, nós temos que ter sempre lógica e razão, ser objetivos para que não haja dúvidas. Porque não se tudo nosso estudo, e ele usava essa palavra como o estudo e fatos positivos, que naquela época significava científicos, e muita pessoa troca isso por positivismo, que tem nada a ver. Ele fez um estudo científico e não era místico, nem era religioso, e nem fazia nada por achismo. Então, foi um trabalho hercúleo, que a única coisa que nós podemos fazer é o quê? Resgatar esse legado. Então, a gente tenta de todas as formas, inclusive a internet é uma ferramenta poderosa para a gente trazer o legado de Kardec para nós. Porque só existe uma forma do Espiritismo continuar forte e todos unidos sem cismas, é através dos princípios. Se todos nós falássemos as mesmas línguas nos princípios, não tinha cismas internos. E cismas internos é muito perigoso. Inclusive, o pior deles, que foi o rostanguismo,
está presente hoje em dia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, estar sempre se unindo e não se separando em vista de achismos, como o André falou, um médico falou uma coisa, um espírito falou outra. Não. Falou, vai lá nos princípios. Está contradizendo os princípios? E aí eu vou lembrar a escala espírita que está lá como característica de espíritos superiores. Nunca se contradizem. Então, se um espírito qualquer psicografou uma coisa de um médico qualquer e está contrário ao que está lá na obra de Kardec, esse espírito não é superior. É um espírito de terceira ordem. E esse espírito tem a opinião dele, que a gente respeita, mas deixa de lado. Não é doutrinário. Doutrinário é o que está na obra de Kardec. Perfeito. Muito bom, Henry. Quero também aproveitar e agradecer já as pessoas que estão chegando agora, né, e já se manifestando aqui no chat, né, Maria das Graças, o nosso amigo Alexandre Fonseca, a Ana Paula Pimenta Lemos também. O Alexandre, como a Júlia comentou, ele é o assessor de ciência e pesquisa da USE, né, e tem um trabalho também bastante, eu diria, árduo nessa proposta, e vai participar com uma inovação, diria assim, né, recente no Congresso, que ele vai abrir para temas livres, né, salas, onde as pessoas podem submeter propostas para discussão, para discutir durante o Congresso, né? Então, eu acho que é esse também um dos caminhos que vocês estão comentando aqui, é não ter receio de nós trabalharmos os temas, desde que amparados por fundamentação teórica em Kardec ou daquilo que foi efetivamente validado, né? Obrigado, Alexandre, pela presença, nossa amiga Isabel também presente, Rita Farias, a Paty já se manifestou, a Valéria Miller, André Aires, meu amigo, quem mais está aqui? O Mingo, Cirilo, olá, Mingo, Magda, Crislane, todos excelentes presenças aqui para contribuir na nossa jornada. Muito bem. André, e o que você acha daquelas pessoas que acham que o Espiritismo tem que ser atualizado, porque Kardec não disse tudo, e tem coisas que elas vão no detalhe, a Kardec não abordou isso sob essa perspectiva, mas será que pelo fato de Kardec não ter colocado no papel, altera os princípios que nós já estamos habituados, que os Espíritos nos trouxeram, para descrever a realidade espiritual, ou tem alguma coisa nova que nós deveríamos atualizar? A tua fala, na verdade, ela já respondeu muita coisa, né, Marco? A gente sabe que Kardec não falou tudo, ele não pode ter falado tudo. Isso é humanamente impossível. Se Jesus disse que não teria condições de dizer tudo, Kardec, apesar do avanço do tempo, da imprensa, do método científico, também não o faria. Mas em termos de princípios fundamentais do Espiritismo, eu tenho para mim que tudo foi dito. O que nós podemos e precisamos estar estudando é o desdobramento desses princípios. E é nesse momento que acontece muita distorção. Eu vejo o Alexandre aqui no chat, né? Você tocou no nome dele, e ele tem artigos excelentes publicados aí para nos ajudar a entender uma dinâmica que tem sido muito confundida. Citou-se agora há pouco o rustenguismo. Precisamos pensar também nessa tendência da física quântica ser misturada com o espiritismo e tentar se colocar inteligência na matéria, o que não tem fundamento para o espiritismo. A primeira parte do Livro dos Espíritos é muito claro, a inteligência é de Deus e do espírito. Deus, inteligência suprema, o espírito, o ser pensante. A matéria não tem inteligência, então não adianta querer fazer essa confusão e nem ficar bravo com a gente quando a gente traz esse princípio fundamental. Então, a gente acredita que pode haver, e está havendo de forma coerente, alguns desdobramentos dos princípios fundamentais do Espiritismo. Mas não podemos negar que está tendo muita confusão. Por desconhecimento desses princípios fundamentais, né? Esse talvez seja o principal deles, gente. Não adianta a gente querer colocar inteligência na matéria, memória na matéria, memória no perispírito, e aí se fosse discutir doutrina, a gente iria alongar isso bastante. Mas essa confusão tem gerado muitos problemas. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais, voltar para o Livro dos Espíritos nesse sentido. Legal, André. Vocês já falaram duas coisas aqui. O rustanguismo é mais antigo, né? Desde quando o Espiritismo aporta no Brasil, nós já temos essas infiltrações que, infelizmente, perduram até hoje em alguns locais. Mas, por incrível que pareça, né, mesmo com obras e autores, não só um, mas vários, né, expondo
as contradições do rustanguismo. Eu vou citar Herculano Pires, por exemplo, no livro O Verbo e a Carne, que é um dos mais tradicionais. Mesmo assim, nós temos pessoas que ainda insistem em chamar de espiritismo algo contraditório, mas e a gente tem que dar as causas, né? Por quê? Porque os espíritos, por convergência, nos dizem que Jesus teve um corpo carnal, e não um corpo só fluídico, como alguns querem crer. Não existe retrogradação, como o rustanguismo propõe, onde espíritos, por punição, poderiam reencarnar em corpos de criptógamos carnudos, lesmas, né? Que é um absurdo isso, doutrinário, e outras coisas. E agora o André traz a questão da física quântica, onde as pessoas acham bonito levar isso para a tribuna. Ela mal conhece física básica, mas ela quer falar de física quântica, mostrando também uma incoerência na hora de trazer os pontos. E aí o Alexandre tem trabalhos mesmo, como você comentou, muito interessantes, ele é físico, né? Desmistificando essa proposta. Meu amigo Djair, que mais que você conseguiria trazer aqui como exemplos de incoerência que as pessoas querem calcar ou classificar como algo moderno, atual, que na verdade não tem sustentação doutrinária? Marco, o que a gente percebe muito da parte de muitos espíritas é uma espécie de uma ânsia, né, de obter aval da ciência para as coisas do espiritismo. Eu tenho a impressão, e é a forma como eu entendo, que muita gente não entendeu o que o Kardec chamou de ciência ao classificar o espiritismo como tal. É uma ciência que estuda o espírito e suas relações com o homem. O caráter científico do espiritismo, pelo que o Kardec próprio afirma, segundo eu entendo, está exatamente no modo de construção dele como ciência de observação. Então, a mediunidade era o laboratório do espiritismo. E através dessas observações, dessas experiências, os princípios foram sendo examinados, validados gradativamente, à medida que se obtinha um grau de confiabilidade satisfatório, e é isso que ele chama de ciência. Então, querer confundir ciência material, ciência da Terra, e se sentir altamente feliz porque a ciência validou alguma coisa do espiritismo, isso para mim é um absurdo. É uma das coisas que eu vejo como absurdas. Porque não dá você querer que a ciência nossa, que se dedica inteiramente à matéria, possa examinar e validar com propriedade alguma coisa do espiritismo. O espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, suas relações com os homens. Essa ciência já existe, é o espiritismo. Não vejo o porquê dessa ânsia de querer trazer, de querer encontrar na ciência ordinária, na ciência da Terra, aprovação para o espiritismo. Eu vejo que as pessoas ficam muito felizes quando o médico, o doutor fulano de tal, quando o cientista não sei quem, lá, validou algum princípio do espiritismo. E eu não vejo valor nenhum nisso. O Kardec cansou de falar isso. O doutor fulano, o cientista fulano, o investigador A, o investigador B, o espiritismo não é da alçada da ciência. Ele poderá estudar o espiritismo como qualquer outra pessoa. Como pessoa, qualquer um pode estudar o espiritismo, aprofundar-se nesse conhecimento. Mas não vai passar disso. Então, eu acho que isso é um problema. Bom, isso daí, na verdade, é um balde de água fria para aqueles que acham que a física quântica é algo moderno, novo, né, que vai revolucionar a compreensão da realidade espiritual. O André até chama a atenção, né, André, do nosso amigo Alexandre, ele comenta aqui que na física, né, pode ser na quântica ou na teoria da relatividade, elas não contradizem a física clássica, né, e que ele continua dizendo aqui
que, em termos de espiritismo, já deve, não se pode contradizer os princípios fundamentais, dado que, senão você vai ter uma outra doutrina, você vai refazer a doutrina de outra maneira e tem que comprovar para fazer isso. E o Alexandre, ele tem essa característica de sempre lembrar isso. Não são os termos científicos novos que vão mudar ou alterar os princípios, que têm até outros nomes na ciência da época de Kardec, porque não é o termo, a terminologia que vai caracterizar o avanço ou não, é o significado, é o sentido. E aí eu pergunto para o meu amigo Henry, que está, inclusive, ministrando um curso sobre a Gênese, atualmente, né? A Gênese trabalha com muitos aspectos da ciência da época de Kardec, né? Com termos da época de Kardec, mas que esses termos são dinâmicos também, com significados diferentes, mas isso não altera o significado quando a gente vai trabalhar com a parte espiritual. Ou, meu amigo Henry, será que a palavra fluido, porque hoje tem uma terminologia na ciência específica, quando os espíritos chamam de fluido e Kardec chama de fluido, mudou o significado? Ou somos nós que temos que entender o que na época se representava o fluido para aplicar hoje? Exatamente. E eu tenho falado direto, para você estudar Kardec, você tem que fazer 3 coisas. Coisas simples, mas eu observo que as pessoas não fazem. Primeiro, o contexto da época é importantíssimo. Se você não estudar o século XIX, você não vai entender o que Kardec está falando. E aí a gente vai cometer um sacrilégio que é o anacronismo. Eu analisar aquelas mensagens, aquele personagem histórico, aquele momento histórico com os olhos de hoje. Isso está totalmente equivocado. Não pode. E a Gênese, o capítulo de orografia geral é fantástico. Tem coisas ali que, se você estudar direitinho, Galileu tem várias relações, vários links com a ciência. Muitos falam que a Gênese está desatualizada. Algumas coisas, sim. Né? Algumas coisas que foram características da época, da ciência da época. Kardec era um homem de ciência da época. Isso é o contexto histórico. A segunda coisa é o que Kardec falava. Então, Kardec conversava com os espíritos e falava e dava as notas desses. São as pérolas do espiritismo, as notas de Kardec. Isso é importantíssimo, tá? E o terceiro, o que os espíritos falavam, porque, na verdade, todos os espíritos lá, na obra de Kardec, falam, espíritos imperfeitos, todas as ordens tem lá falando. Então, você tem que conhecer a escala espírita e colocar cada espírito desses em suas características. Então, você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um padre lá falando, você fala, eita, a Bíblia do Espiritismo é o Evangelho. Não, aquilo é um espírito católico que está falando. Você tem que fazer isso na obra de Kardec. Porque a obra de Kardec é estudo, reflexão. Se você não tiver isso, você vai achar uma obra chata, uma obra que não tem... E a Gênese, em particular, é o fechamento disso, de um grau de maturidade muito grande de Kardec, chega no final. Agora, eu ia falar, inclusive, o que o Alexandre falou da física, que o pessoal fala direto, física quântica, não sei o quê, eu acho, também concordo com o Bijaí, um absurdo. Só que hoje a nova onda é a inteligência artificial, né? Então, hoje, o espírita está com inteligência artificial, eu fiz até uma live sobre isso, e mostrei o seguinte, que, olha, gente, se você for na IA e começar a fazer pergunta, o famoso prompt, você pode levar ela a ter, inclusive os especialistas em programação estão usando até um termo que eu acho muito interessante, que tem muito a ver com o espiritismo. Ela entra em fascinação. Então, alucinação. Alucinação. Então, o que acontece? Você fica perguntando e aí você vai levando ela a fazer aquilo. Então, ela não é a verdade pura e crua, não. E o pessoal está entrando com essa. Ao invés de pegar os livros, estudar em grupos. Esses 2 camaradas, esses 3, né? Camaradas aqui, quando eu estou estudando com eles, eu aprendo muito com eles. Porque o bom é você pensar diferente. Você pensar igual não é bom. O bom é o diferente. A natureza sempre tem a diferença. Você não tem um DNA igual, é tudo diferente, os astros são diferentes, os insetos são diferentes. Então, isso é a lei da natureza, a diferença. E são os diferentes que a gente aprende.
Então não adianta você chegar e falar assim, não, eu vou pegar, não vou estudar mais Kardec, porque agora tem uma ferramenta poderosa, eu vou colocar isso aqui na inteligência artificial. Ela vai pegar os textos que estão lá e pode bagunçar se você não souber perguntar. E aí eu só queria destacar a grande importância de Allan Kardec. Quando Allan Kardec começou a dialogar com os espíritos, ele fazia perguntas. Essa evocação, que foi o método que Kardec utilizou para fazer o espiritismo, é isso o que eu destaco em Allan Kardec. Ele sabia fazer perguntas muito bem direcionadas, e essas perguntas os espíritos iam sendo levados a responder, e ele sempre perguntava de novo, até que aqueles princípios foram amadurecendo. Então nós não podemos pegar esse trabalho e jogar no lixo. Como assim? Não, porque determinado livro mediúnico está falando uma coisa, Kardec está desatualizado. Não está não, gente. Não está não. Kardec nunca teve tão atualizado, e ele, há 200 anos, quase 200 anos, 160 e poucos anos atrás, ele trouxe coisas que estão atualíssimas. E nós, como os espíritas, temos o dever de estudar, porque só assim a gente vai tentar fazer o que está aqui na live, tentar praticar. Você só pratica uma coisa que você entende e compreende. Sem isso, você não faz isso. Você não consegue praticar o espiritismo. Perfeito, Henry, obrigado. André, o Henry traz aí uma questão, a gente ainda vai falar de inteligência artificial, que é um tema que, de fato, tem gerado aí muitas expectativas. Tem gente que acha que é um oráculo, né, Henry? Vou colocar ali e vai responder a verdade. O André, nessa proposta que o Henry também traz, de não se interpretar Kardec no seu contexto, na sua época, tem gente que usa, que foi o que vocês também comentaram, a questão do anacronismo, né, de trazer lentes de hoje para tentar julgar o passado. Tem muita gente que quer reescrever Kardec, porque acha que os textos de Kardec eram datados, né, ou eram de uma época que devem ser reinterpretados, e eu diria até adulterados, porque quando você altera a obra do autor, você está ferindo direitos autorais no mínimo, né? Ninguém fica alterando as obras de Darwin, de Newton. Você tem aperfeiçoamentos, você pode escrever se você quiser, mas não alterar e deixar o nome dele lá, né? E um dos contextos que as pessoas acusam Kardec, né, de ser um homem com preconceitos da época, sendo que na doutrina a gente não encontra nada disso em termos de princípio e valores. Como que você vê, André, a incoerência daqueles que querem atualizar Kardec, reescrevendo os seus textos? Bom, para jogar limpo com os amigos, eu acho isso uma certa dose de arrogância. Não é uma crítica a ninguém, eu respeito todas as opiniões, mas eu acho Kardec um cidadão tão inteligente, um espírito tão maduro, que quando eu digo vou atualizar, eu estou me colocando, no mínimo, perto do nível dele, o que eu acho bem complexo. Eu acho que essa história de falar que Kardec precisa ser atualizado, ele reflete para a gente uma falta de conhecimento mais profundo, uma falta de um estudo mais profundo, mais detalhado, mais paciente, e principalmente a falta de linkar as obras, coisa que a Kardecpédia faz para a gente, que foi citada agora há pouco, se eu não me engano, pela Júlia, e falta de um estudo de um material extraordinário chamado Revista Espírita. A Revista Espírita eu gosto de usar essa metáfora, ela é como se fosse o making-of da construção da doutrina espírita. Quando a gente vai ver o avanço do método, inclusive com Kardec mudando de ideia em alguns momentos. O grande exemplo que nós nos lembramos aqui agora é o caso da possessão. Quando ele fala que não existe possessão, e depois na Revista Espírita de 63, salvo engano, o mês de dezembro, num artigo, ele muda de ideia. Ele fala, retorno sobre essa opinião tão absoluta. Ele vai dizer que existe possessão, mas muda o sentido da palavra, enfim. Então, eu acho que
essa crença na necessidade da atualização, ela vem de uma falta de um estudo mais profundo, de um amadurecimento doutrinário, de entender o método de Kardec não como um método místico, não como um método sem pé nem cabeça, mas sim como um método científico, como nós dissemos, né? E ele define isso na Gênesis, né? O ensino coletivo e concordante dos espíritos, mas que não abria mão, como o Dê já disse, do bom senso, da lógica e da concordância com aquilo que já estava bem estabelecido. Então, na minha opinião, essa necessidade que alguns acreditam, né? Essa crença na necessidade de atualização da doutrina espírita, ela advém da falta de entendimento ou, e aí vem um ponto aí que eu venho prestando atenção numa parte do movimento há bastante tempo, ou da necessidade de você relativizar Kardec para poder defender a ideia de alguém, de algum espírito, de algum médium, de algum expositor, etc, etc. Isso eu também ando percebendo. As pessoas tentam relativizar Kardec para não ter que desmentir determinada autoridade. Lembra que eu comentei do critério de autoridade, né? E quando você relativiza Kardec, qualquer um pode ser um espírito evoluído. Então, eu vejo nesses dois pontos, né? Falta de entendimento mais profundo, mais maduro, ou a necessidade de ter que relativizar Kardec para fazer alguém se passar por sábio, vamos dizer assim, quando um estudo mais profundo chegaria-se facilmente à conclusão que aquilo que determinados espíritos disseram não tem espiritismo ali. Uhum. Obrigado, André. A gente puxa um assunto e tem vários que aparecem juntos se a gente for desenvolver, mas dentro da nossa linha aqui argumentativa, eu pergunto para o Dejair, e está dentro da nossa, do subtítulo aqui que nós estamos trabalhando, né? Na prática, muita gente diz conhecer esse método que o André acabou de comentar, muita gente diz seguir Kardec, ou de conhecer Kardec, ter lido, estudado Kardec, mas na prática é outra coisa, né? Então a gente percebe essa divergência entre o que se acredita e o que se faz de fato. Um dos exemplos é essa aceitação cega, que não passa pelo crivo da razão, né? Então, Jair, o que você, nos seus estudos, inclusive com o Henry e com o André, o que vocês têm comentado sobre como operacionalizar, de fato, essa ideia de convergência, de universalidade, antes de aceitar algo simplesmente porque alguém diz? Marco, realmente, isso que você falou acontece e muito. A gente vê com frequência palestrantes, enfim, expositores, seminaristas, que começam as suas falas, as suas exposições, enaltecendo Kardec. Que Kardec, patati, patatá, e aquela coisa. Dá essa carteirada inicial e, dali por diante, tudo que ele disser, a gente tem observado muito isso, nem todos, evidentemente, mas com bastante frequência, o que vem em seguida é falar do espírito A, do espírito B, do médium não sei o quê, do médium não sei o que lá, do espírito tal, do espírito tal. Kardec não volta mais. Kardec entra só na abertura, que é para dar uma carteirada inicial, que é aquela coisa de você se credencia. Você chega e fala, não, Kardec, pá, beleza. Só que daí por diante, o que vai entrar, pode esquecer. A gente vê a todo instante. Você vai a centros espíritas, vários, como eu tenho ido, fazer palestras, e você vê, ouve o pessoal comentar, conversa com várias pessoas, o que vocês estão estudando, o que vocês não estão estudando, e em grande parte das vezes, nós estamos estudando a coleção tal, do espírito tal, o estudo do evangelho feito pelo espírito tal, enfim, Ramatiz acho que pode falar, porque não vai dar direitos autorais, né? Tem até isso, né?
Quer dizer, as opiniões são as mais variadas possíveis. E o interessante é que o fundamento é sempre Kardec. Não, porque coloca Kardec acima de tudo. Só que, na prática, nos estudos que são desenvolvidos, naquilo que é falado, nas palestras que são feitas, sempre vai aparecer um conteúdo que não foi tirado de Kardec. Pode até ter alguma consistência em Kardec, mas muitas vezes não tem também. Porque o espírito tal falou isso, o espírito tal falou aquilo. E você vai ver, mas qual é o fundamento disso? Não tem. Agora, a carteirada inicial, como você mencionou, ela sempre é dada. A abertura é sempre essa. É Kardec. E aí você abre o caminho, abre a porta. E a partir de então, você vai soltando tudo aquilo que você quer soltar. É quase uma estratégia de aparentar coerência, mas não realizar a coerência, né? Isso. Ué, perdão, Marcos, só um exemplo, rapidinho. Você vê, por exemplo, eu vi recentemente uma pessoa muito tarimbada, muito experiente, muito conceituada dentro do movimento espírita daqui da nossa região. Então, ele inicia uma exposição sobre perispírito. Vamos só para dar um exemplo. Então, é óbvio, ele começa falando as definições fundamentais que estão lá em Kardec. Mas isso dura o quê? 5 minutos. Tá? Então, é isso que eu estou te falando. A partir dali, ele vai fazer desfilarem ali uma série, vários conceitos que foram tirados das obras do médium tal, do espírito tal, do espírito tal. E que, com muita frequência, vão contradizer o que está estabelecido na obra de Kardec. Como, por exemplo, os órgãos no perispírito, uma série de outras características, funções, etc., que outros espíritos trouxeram. E até mesmo no início, se a gente for lembrar bem, lá no começo, com Gabriel Delane, com Leon Denis, você já nota distorções que foram fruto de um entendimento equivocado, escorregões que eles próprios cometeram. Espíritos, através de médiuns, escrevendo na atualidade, seguem pelo mesmo caminho. Ok. E se você é fã daquele palestrante, mais um motivo para acreditar cegamente em tudo que ele fala. E ai de você se questionar o palestrante, né? Não, exato. E mais, isso que você está falando também, fica pior ainda, Marco, porque o que acontece? Ele está fazendo um seminário com uma multidão, com uma quantidade grande de pessoas, ele vai falar tudo isso. Mas essas pessoas que estão assistindo, a grande maioria vai concordar porque não conhece, porque não estudou Kardec. Então, tudo que ele disser ali vai representar a verdade absoluta. E a pessoa sai dali achando que é aquilo mesmo. Exatamente. É o que o comentário que a Alessandra fez agora, né? Que a gente colocou aqui na tela. A Alessandra, exatamente. A Alessandra Algar, aqui, ó, ela falou exatamente isso que você está comentando, Dejair. As pessoas não têm uma base sólida, talvez, né, do conhecimento doutrinário e acabam assumindo que seja verdade. E aí eu vou usar o que o André comentou por argumento de autoridade mesmo, porque o palestrante disse, então ele é alguém conhecido, é alguém que tem suposta respeitabilidade, então aceita-se, né? O Henry, nisso que nós estamos conversando, eu sei que para você, vou até trazer algo que a gente já conversou isso algumas vezes, mas aquela pesquisa que nós discutimos, né, com relação a vários dirigentes espíritas e mais de 20, 30 anos de doutrina espírita, ou de vivência de doutrina espírita, são dirigentes que afirmam que não leram todas as obras de Kardec, né? Leram algumas obras, as mais frequentes, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, mas
quando nós vamos para as outras 3 ditas fundamentais, todas são importantes, né? Mas pelo menos essas 5, né? As pessoas dizem que no livro dos médiuns já cai a frequência, e quando chega no céu, inferno e na Gênese, aí quase 30% dos dirigentes afirmaram não ter lido pelo menos uma vez de maneira integral. Como é que nós vamos conversar sobre coerência doutrinária com quem não leu ou estudou ou consegue fazer no seu contexto, né, o conjunto, como o André comentou, da possessão, né? A pessoa está lá no Livro dos Espíritos. Kardec diz que só tem subjugação, não tem possessão. Só que depois ele vai trabalhando e aperfeiçoando a ideia, e na Gênese ele apresenta que pode ter possessão, inclusive por um espírito bom, né, para reafirmar a manifestação. Como é que ficam as pessoas para discutir coerência doutrinária se não leram todas as obras? Henry? Isso aí, Kardec, por incrível que pareça, tratou no que é o espiritismo. Quando ele vai responder ao cético, ao crítico, ele fala assim, olha, eu não tenho nem como conversar com você, você tem que primeiro estudar o espiritismo para conversar com você. Então, olha como está difícil, Marco, a situação. Porque como é que a gente vai discutir os princípios com quem não conhece os princípios? E aí tem outro problema grave, muito grave. Se vocês observarem, gente, os jovens estão saindo do meio espírita. Os jovens. A gente aqui tem 3 cabelos brancos aqui, 3 cabelos brancos. Mas e os jovens? É muito isso que o Marco está falando, dos dirigentes que não conhecem a doutrina, é sério, né? E eu vou contar um caso aqui rápido, só para dizer que essa pesquisa que Marcos fez, eu sempre cito nas minhas lives, que eu acho importantíssima. É uma reflexão necessária, que nós devemos ter o senso de autocrítica e, através dela, tentamos fazer algumas modificações. Porque não adianta você ir para uma casa espírita, fazer curso de espiritismo e receber a apostila. Você tem que receber a obra de Kardec. Você tem que ler o livro dos espíritos. Você tem que ler o livro dos médiuns, a revista espírita, e não uma apostila, onde você tem vários autores, misturas de livros mediúnicos com... Aí bota Kardec, como já falou. Vai falar sobre o perispírito, bota um pouquinho de Kardec definição, o resto é só livro mediúnico. E às vezes Kardec não aparece, parece uma notazinha lá pequenininha, bem escondidinha. E o pessoal diz, não, isso é o curso de espiritismo. E aí? Como é que a gente fica numa situação dessa? Complicadíssimo. Porque quem entra numa casa espírita vai na boa vontade e seguir o quê? As pessoas que estão lá, principalmente o dirigente. E se o dirigente não conhece o livro dos espíritos? E aí eu vou fechar com um acontecimento comigo, numa reunião mediúnica, que eu fiquei muito impressionado, né? Eu estava numa fase difícil, que eu estava tentando colocar o curso da gente na casa espírita, o curso do livro dos médicos para o grupo mediúnico, que foi totalmente barrado. Não, porque o livro dos médicos é muito difícil, muito difícil. Eu fiz várias orações para que os espíritos me dessem uma resposta. Peraí, será que eu vou morrer na praia? Por que eu vou brigar tanto com todo mundo? E eles me deram na mesa mediúnica. Eu fui atender o médico começou a ficar com problemas e era um suicida. Estava desesperado, porque estava procurando uma coluna espiritual e não queria nem conversar comigo. Por quê? Porque ele não merecia. Ele era um suicida inconsciente. E, segundo ele falava, ele era igual ao André Luiz. Depois de muitas conversas, eu fui começando a citar o livro dos Espíritos. Ele disse, onde é que está isso aí? Eu falei, no livro dos Espíritos. A questão 919, conhece a ti mesmo. Ele virou, o médium já virou, eu nunca li o livro dos Espíritos. Era um dirigente que tinha falecido de câncer do pulmão há 30 anos dirigindo uma casa espírita. Ele me confessou que nunca tinha lido o livro dos Espíritos. Então, eu obtive na mesa mediúnica uma resposta que a gente tem que lutar contra isso. Porque as crenças que nós temos hoje, nós levamos para o mundo espiritual. Então, nós sabemos que a Gênese, lá no capítulo dos fluidos, que fala das criações, dos pensamentos, que o pensamento para o espírito é um dos grandes atributos do espírito. Então, se a gente leva uma crença equivocada de uma série de coisas, né, de lugares no mundo espiritual para na hora que você vai desencarnar, você vai ter uma perturbação terrível. Então, o problema que eu vejo assim, como o Erasto falou, se a gente seguisse Erasto, mais vale repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira, a gente não estaria passando por que nós estamos passando. Sabe por quê, pessoal?
Porque quando você enrijece o pensamento, e tem obras que, como diz André e Jais, tem critério de autoridade, você pensa que está feliz, que você vai para a reunião mediúnica, e fechando o comportamento na prática, é um rostanguista na prática sem saber. Quer ver um detalhe? Vai para uma casa mediúnica e pergunta por que o médium vai para uma reunião mediúnica. Não, eu tenho que ir porque eu sou devedor. Eu sou devedor. Determinado espírito diz que os médios são os piores devedores do mundo. Eu tenho que... Não, você tem que ir para uma reunião mediúnica por caridade. Porque você vai fazer o bem pelo bem. E não porque você vai pagar alguma coisa para você. Então, isso já mostra, na prática, o espírita se comportando como rostanguista. Porque para o rostanguista, a reencarnação é um castigo. Para nós espíritas, não. É uma oportunidade. Olha a diferença do princípio. Um dos princípios baselares da doutrina espírita, os espíritos no Brasil não seguem na prática. Por quê? Porque não estudaram, como o Dejay falou, como o André citou e o Marcos falou. Então, para nós termos a prática do espiritismo, não tem conversa, é estudar a obra de Kardec, de preferência coletivamente, sem apostilas, pelo amor de Deus. Obrigado, Hein. Nessa linha de estudo, André, e aí também, talvez até um pouco do que vocês estejam percebendo, né, com o programa de vocês, vocês entendem que hoje, não só pela questão tecnológica, tá, de a gente conseguir interagir com mais gente por meio desses recursos virtuais, mas o movimento espírita está amadurecendo aos trancos e barrancos, mas nós estamos amadurecendo, talvez não tão de maneira perceptível, mas não quer dizer que a gente também não vá tendo a oportunidade de melhorar. E nesse sentido, André, nas suas andanças, e junto com o Henry, com o Dejair, mas eu sei que você atua com outras casas também, outros públicos, você percebe que já existe hoje uma oportunidade maior para discutir isso, porque antigamente se fechava muito nas casas, tinham as culturas locais das casas, e aí de você, se falasse contra o dirigente lá local, você ia ser expulso e tudo mais, né? Não que isso não aconteça, mas eu estou dizendo que hoje, talvez por uma oxigenação maior, nós tenhamos mais oportunidades. O que você percebe, André? Que existe hoje mais flexibilidade ou novas oportunidades de entendimento, ou os problemas culturais ainda são muito graves no sentido de não se conseguir estudar Kardec e estudar outras coisas? Eu percebo um pouquinho de abertura para o diálogo, mas superficial. A gente fala da necessidade de Kardec, as pessoas até concordam, que é aquilo que o Deja falou, né? A gente chega para fazer a palestra com o livro de Kardec debaixo do braço. Minutos depois, deixa Kardec de lado e acaba falando coisas antidoutrinárias. Então, a gente tem percebido um pouquinho de flexibilidade nesse sentido. Mas quando a gente fala que determinados espíritos, através de determinados médiuns, cometeram erros doutrinários, a abertura se fecha. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Então, contra determinados médiuns e determinados espíritos, eu não tenho visto essa abertura, não. Tá? Então, eu ia deixar para falar isso, Marco, mais para o final, mais assim, de encerramento final, mas eu vou deixar a bola pingando para vocês aí. Primeiro de tudo, o movimento precisaria se apaziguar. Estudar Kardec não deveria ser polêmica e nem motivo de gente com raiva. Muito pelo contrário. Estudar Kardec deveria ser um prazer. Estudar Kardec deveria ser, assim, aquele alicerce básico para a gente poder conversar com todo mundo. Mas eu não vejo isso. Só se a minha realidade estiver contaminada, né? Só se, entre aspas, eu estiver dando muito azar de ir a lugares que estão totalmente fechados. Mas eu vejo a abertura, assim, de início. Vamos falar sobre Kardec? Vamos falar sobre Kardec. Quando você traz um ponto de Kardec e surge a possibilidade de determinado espírito, determinado médico ter errado, as caras se fecham. Então, pelo menos na realidade que eu percebo, eu não tenho visto essa abertura, não. Uhum. O que você relata talvez seja uma questão cultural mesmo, né? Que não muda a cultura da noite para o dia, é uma questão de gerações até, né?
Mas nesse sentido, e talvez aí eu vou ainda insistir nessa questão dos rumos que a gente está tomando, vou perguntar para o Djair, na mesma linha, viu, Djair, isso que o André acabou de comentar, nós estamos num momento onde nós não temos mais, não vou falar se isso é bom ou mal, é uma situação dada, nós não temos mais chamados grandes médios, aqueles que atraíam para si uma fileira, seguidores muito apaixonados até, né? Hoje, de alguma maneira, nós estamos entrando num outro período do movimento espírita brasileiro, sem essas referências que nós tínhamos até o Divaldo, que foi o último grande nome que desencarnou. Nesse sentido, Djair, você entende que, na ausência dos chamados grandes médiuns, né, que quer queira ou quer não, a opinião que eles tinham ainda, mesmo que fosse contraditória ao Kardec, era aceita como legítima, né, em termos de espiritismo. O que você acha, Djair, que nós estamos, de fato, num período onde nós temos que aproveitar mesmo essa janela para estudarmos mais Kardec? Claro, continuamos com mediunidade, mas com médiuns anônimos. O que você entende desse período que nós estamos vivendo com relação à coerência doutrinária? Marco, realmente, você levantou um ponto interessante, né? A fase é outra mesmo. A partir do momento em que, primeiro foi Chico, que era o mais respeitado de todos, depois, agora mais recentemente, desencarnou Divaldo, outros aí que tinham uma relativa projeção também parece que não tem tanta mais, né? De certa forma, a meu ver, isso é bom, porque esse pessoal exercia um fascínio muito grande sobre as pessoas. Chegava-se a observar até um certo nível de idolatria, por vezes. Idolatria, todos nós sabemos, endeusamento, não é bom, é uma atitude imprudente até. Se a gente estudar Kardec, a gente vai perceber que ele não defendia isso de forma nenhuma. Médiuns, inclusive, é interessante observar isso, né? Que ele deixou de colocar os nomes dos médiuns nos livros, em diversas partes, e até alguns deles parece que se queixaram na época, né? Porque ele justifica, ele diz que isso não tinha relevância. Se a coisa, ele é apenas um intermediário, é a mesma coisa que você elogiar o carteiro pelo conteúdo de uma carta que você recebeu de alguém. Então, o médium, a importância do médium é muito relativa. É claro que se respeita a pessoa, como pessoa, evidentemente, né? Pelas qualidades que ela possa ter, e eles tinham, evidentemente, todos eles que foram mencionados aí. Mas eu vejo como positiva. Essa pergunta que você me fez, eu vou responder assim, eu vejo como positiva, uma fase nova em que você tem a oportunidade de se desprender, de não receber tanta influência de ídolos, vamos dizer assim, e começar a pensar mais com a própria cabeça, e quem sabe isso possa gerar um retorno a uma observância mais doutrinária, voltar-se mais para o conteúdo das obras fundamentais, dar mais importância a isso, digamos assim, não dá tanta importância a esses livros como são dados. Bom, ainda hoje é difícil fugir completamente disso daí, né, Marco? Eu tenho comentado, a gente tem comentado entre nós aqui várias vezes, é o que a gente observa. Eu falei com o Henri agora, até na última sexta-feira, é difícil, é muito difícil as pessoas se libertarem, como você próprio frisou agora há pouco. É uma coisa, um atavismo, alguma coisa que vem de muito tempo. E nós próprios, se a gente fosse lembrar, eu me lembro, quando nós, com a idade que nós temos, mais ainda, quando nós começamos, a gente era fatalmente levado a estudar essas obras paralelas todas, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Ivone Pereira, tudo.
A gente foi fatalmente levado a estudar tudo isso. E, eventualmente, a gente não tinha um discernimento ou alguém que nos desse uma orientação mais positiva. Quando a gente, de vez em quando, percebia que, ao estudar um livro de Kardec, não era bem aquilo lá, a gente acabava achando que o espírito estava certo, não o Kardec, por uma questão até de formação, como você mencionou agora há pouco. É um direcionamento que é dado, a pessoa chega na casa espírita, ela é direcionada para isso. Então é difícil se libertar, é muito difícil. Eu percebi, por exemplo, nos últimos meses que eu estive em atividade numa casa espírita aqui da minha cidade, conduzindo estudos doutrinários, quando eventualmente aparecia algum ponto contraditório, que eu mostrava isso numa obra de André Luiz, numa obra do Emmanuel, ou numa outra qualquer, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. E muitas delas discutiam comigo. E é interessante observar, sem querer me atribuir nenhuma importância doutrinária, mas era importante observar pessoas querendo discutir que você sabia que não tinham nenhum conhecimento. Só sabiam aquilo que estava ali. Ah, porque o fulano falou isso, porque o Chico falou isso, porque não sei quem falou isso. Falei, bom, tá bom, e daí? E o que o Kardec falou, não interessa? Então, é um negócio, uma ordem de grandeza tão disparatada, vamos dizer assim, que a nossa luta de estudar, de trazer Kardec, eu acho que vale a pena, evidentemente, senão a gente não estaria fazendo isso. Mas é uma luta difícil. A gente tem que fazer isso, mostrar o que está em Kardec, apontar eventualmente alguma incoerência doutrinária aqui ou ali, para que as pessoas percebam que isso é um fato. Agora, o valor que cada um vai dar, rapaz, tá difícil. Perfeito. O André queria comentar também a fala do Djair, André. A gente foi percebendo com o tempo, e eu comento muito isso com o Deide e com o Henri, no estudo tanto do Coerência Doutrinária quanto da Revista Espírita, né? Todos na sexta-feira, que nós trouxemos para o movimento espírita uma tendência sacerdotal. Médiuns, palestrantes, dirigentes espíritas, muitas vezes, eles são tratados, eles são vistos, nós somos vistos, muitas vezes, infelizmente, como sacerdotes. Isso ajuda a gente a entender aquilo que foi comentado por você agora há pouco, Marco, do Divaldo sendo assim meio que um fechamento do ciclo dos grandes médiuns, né, dos médiuns expoentes, porque agora a gente vai perder uma dessas formas de sacerdote para uma parte do movimento espírita, que não entendeu que isso não existe na obra de Kardec. A obra de Kardec não nos ensina a ter fiscais, a não ser a nós mesmos e a nossa consciência. Mas isso parece que não está muito claro para o meio espírita. Então, a gente vem promovendo isso, né? E é aí que surge o critério da autoridade, né? O fulano falou, está falado. Então, acho que isso advém um pouco dessa tendência de fazer do médium, fazer do espírito, fazer do palestrante, fazer do dirigente uma forma de sacerdote, de ainda ter essa necessidade religiosa, que nunca foi a proposta de Kardec, pelo menos na minha opinião, de ter alguém nos dizendo o que precisa ser feito. Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso também, né? Aqui não tem fiscal. Aqui tem uma consciência que vai funcionar cada vez mais com o esclarecimento. E é essa consciência que vai fiscalizar nós mesmos, né? Não um médium, um espírito, um dirigente ou um expositor, né? Perfeito. Obrigado, André. Henri, essa vai ser a nossa última rodada, depois a gente faz, já entrando nos comentários finais, tá? Mas eu queria perguntar para o Henri, dentro disso que está sendo falado mesmo, né, da cultura, do aspecto cultural. Líderes carismáticos nós sempre vamos ter em qualquer lugar, né? Então isso é mais sociológico até. Não tem como nós não termos e se transfere para palestrantes, né? Na ausência de médios, vai para os palestrantes. E aí, necessariamente, a gente tem esses problemas que todos vocês aqui relataram. Mas eu pergunto para o Henri, esse desconforto que o Djair traz, né, de nós não podermos fazer um questionamento, que nós somos taxados
de anti ou contra fulano, né? Nós não gostamos do fulano, do ciclano, porque se faz um questionamento, e não tem nada a ver, porque Kardec fazia isso a toda hora. O Henry, como é que nós lidamos com essa questão de não se pode questionar, que o Dejair comentou aqui, determinado assunto, independentemente de qual médium ou de qual espírito seja, porque existe uma reação afetiva que o indivíduo tem com aqueles que ele acha que estão sendo desrespeitados por terem sido questionados, e as pessoas ficam com essa dificuldade de avançar e para esclarecer essas contradições. O que você me diz dessa situação paradoxal? Né? A fé raciocinada é para isso, mas nós não podemos exercer a fé raciocinada, porque senão você vai ferir sentimentos na visão de alguns que acham que você não deve questionar. Exatamente. E o pior é que a gente, lá no programa, a gente sempre fala, gente, a gente não está aqui condenando ninguém, nem espírito, nem médio, não. Nós estamos em cima dos textos. E nem a minha opinião, nem a de Djair, nem a de André não vale nada. O que vale aqui são os textos de Kardec. Por quê? A gente tenta forçar as pessoas para que questionem. A gente, eles estão falando isso. Não somos, a gente está lendo o texto de Kardec. Está com dúvida? Vai lá ler. Então, a gente tenta incentivar o estudo, porque eu não vejo outra saída, Marcos, a não ser pelo estudo. Tem que estudar. Espiritismo não é uma religião, é uma ciência. E ciência necessita de estudo. E principalmente coletivo. Não pode ser, eu não posso ficar preso na minha opinião. Não posso. Eu tenho que ver a opinião dos outros, eu tenho que ver diferenças, eu tenho que analisar um montão de coisa. E uma das preocupações que eu tô tendo, e Jair também, e André, a gente tem conversado muito sobre isso, é que esse buraco está sendo aberto, não deveria, porque a gente tem que ser autônomos e nós temos que estudar, se cada um de nós estudássemos para aprender e entender o que Kardec falou, o espiritismo era outro. Mas esse buraco que está se abrindo, né, digamos assim, de uma forma... Está começando a surgir figuras coach espírita na internet, né? Está começando a aparecer na internet mentorias espíritas. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? Eu não sei, um mentor encarnado, o negócio está ficando meio esdrúxulo. E o pessoal está indo. Pior está pagando. Isso aí, rapaz, isso aí eu não tenho nem como descrever. Isso vai contra tudo que Kardec falou. Inclusive, nós fizemos lá no nosso estudo, na sexta-feira, o Jair se lembra muito bem, André também, um artigo da Revista Espírita sobre charlatanismo. E Kardec é claro. A única forma de você reconhecer um médium charlatão é se ele cobra por isso. E às vezes não é só cobrar dinheiro, é cobrar outro tipo de coisa, como, por exemplo, vaidade, né? Projeção. Então, a gente nota com muita preocupação, porque os espíritas, né? Você vê pelos esses negócios que acontecem, as novidades, como o nosso querido Herculano falava, os novidadeiros, né? Você teve o ramaticismo, aí depois você vem com data limite, aí depois você vem... Aí o cara, é novidade, eu vou saber, aí depois vem com a outra coisa chamada de física quântica, aí depois você vem com a inteligência artificial e vai deixando o espiritismo de lado. Quer dizer, o cara quer estudar dentro da casa espírita, é uma coisa que não é espiritismo. E uma das coisas que nós três aqui concordamos, acho que o Marcos também, quando eu falo nós três, nosso grupo, nossa patotinha, eu estou ficando velho, né? Porque falar em patotinha é um negócio meio velho. Mas a gente fala o seguinte, já se lembra disso, casa espírita é o lugar de se ensinar o espiritismo. Esse é o modelo que Kardec nos ensina. Ensinar o espiritismo. E não fazer cura. Levar a bengala psicológica para lá. Então, a pessoa entra dentro de uma casa espírita para aprender o que é espiritismo. E essa função a casa está perdendo. Devagarzinho, ela está perdendo. E isso é ruim. Depois da pandemia, houve muita evasão das casas espíritas, né? A gente sabe disso, por conta da pandemia. E aí, a pessoa foi para a internet. Começou a estudar.
E essa pandemia trouxe para o espiritismo, principalmente para Kardec, um resgate muito grande, porque aí a gente começou a estudar Kardec, e na internet está se havendo muitos grupos coletivos, se fala, que estudam Allan Kardec. Isso é muito bom, né? Mas ninguém tem o poder de falar pelo espiritismo. Porque eu também vejo, não, tem programa que é o espiritismo responde. Kardec falou que ninguém pode responder pelo espiritismo. Ninguém, nenhum médium, nenhum espírito, ninguém. Ele queria que próximo da morte, em 68, tem lá um artigo da Revista Espírita que ele está querendo ver uma maneira de fazer com que o espiritismo prossiga sem ele. E ele fala de um colegiado. 20, se não me engano, 20 que seriam eleitos para ir na direção, ele sairia e ele ficaria como um desses colegiados. Porque ele fala, ele é claro, se um espírito, se um médium ou se uma instituição falar pelo espiritismo, isso é perigoso, porque se ele tiver errado, leva todo mundo junto. A gente tem que ter várias cabeças, cada uma pensando de um jeito, e não um. Então eu me preocupo com relação a isso, que as pessoas estão esquecendo de fazer esses estudos coletivos, não estão fazendo estudo em cima das obras, e estão surgindo esses coaches na vida, esses mentores aí, que estão levando também a gente para o lado errado. E está começando a ganhar dinheiro. Isso é pior ainda do que a gente está fazendo. A gente tem que tomar cuidado. Para fechar, minha fala é o seguinte: não podemos entrar na fase dos pseudo-sábios. Não podemos. Vamos lutar para isso. Obrigado, Henry. Essa questão do oportunismo é bem grave mesmo, né? Isso aí pode, de fato, desconfigurar uma questão. Pessoal, a gente vai agora para uma rodada final, mas antes disso, só queria agradecer os amigos que chegaram ainda também aqui na nossa live, né? O próprio, olha só, o Allan Kardec está presente aqui também, né? O nosso amigo Allan Kardec, lá da Baixada Santista. E, inclusive, ele faz uma pergunta, né, da questão da unificação, que é bem pertinente, né? E a minha fala para os três tem algo a ver com a pergunta do Alan também. Ele pergunta como promover a unificação dos centros espíritas sem conseguirmos primeiro a união entre os espíritas, né? Entre os espíritas. É uma questão que estaria no período religioso, que Kardec previu, aonde o religioso, no sentido filosófico, né? Aonde nós estaríamos ligados por laços de fraternidade e não por questões formais, né? Mas muito bem, obrigado, Alan, pela presença. O nosso amigo Joano também está presente. Boa noite para você. A Alessandra fazendo comentários muito pertinentes aqui também, né? A Alessandra também nos acompanha há algum tempo com os estudos, mas eu queria deixar para vocês agora, nessa rodada final, o que vocês entendem de uma maneira objetiva, tá? O que vocês entendem daquilo que Kardec comentou lá na Constituição do Espiritismo, quando ele previu que, no futuro, o que nos iria, e aí ligado à pergunta do Alan, o que nos uniria, na verdade, seria a unidade doutrinária. É isso que nós temos que ter para manter as características do Espiritismo, mas que existiriam fontes de cisânia pelo personalismo, né? Que esses, sim, seriam os detratores internos do Espiritismo. Então, eu queria deixar para vocês essa questão para a rodada final, e para vocês também terem liberdade aí para vocês expressarem os comentários finais. A unidade doutrinária, obviamente, ela está vinculada com coerência doutrinária. Como é que vocês veem isso e a sugestão, ou pelo menos uma orientação que vocês, né, entendem que seria mais adequada, ou os pontos principais para alcançarmos a unidade doutrinária? Vou começar com o meu amigo André. Beleza. Eu vou usar uma metáfora que o Henri gosta muito, porque ele é engenheiro, né? Toda boa obra começa pelo seu alicerce. Os princípios fundamentais do Espiritismo são um alicerce. Eu acho que nós uniríamos o movimento espírita, e como o Henri disse, né? O Centro Espírita, segundo Allan Kardec, no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, é um lugar de se ensinar espiritismo. Mas como foi falado agora há pouco, né? O dirigente espírita hoje, ele é talvez o principal problema do movimento, não por questões morais, porque em termos de moralidade, ninguém pode apontar o dedo para ninguém praticamente, mas em termos de conhecimento doutrinário,
dirigente precisaria conhecer para ensinar. Tá? Então, eu acho que nós precisamos conhecer urgentemente os princípios fundamentais do Espiritismo. Conhecendo os princípios fundamentais, o alicerce está bem feito, aí a gente levanta as paredes, a gente consegue conversar sobre os desdobramentos desses princípios fundamentais. Por exemplo, de que forma o pensamento, as emoções afetam a saúde. Esse é um desdobramento que tem sido explorado, de certa forma, pelos médicos espíritas, Associação Médica Espírita, etc, etc. Então, eu acho que uma forma da gente unir esse movimento e de criar essa unidade é entendermos bem o que é o princípio fundamental do Espiritismo. Daí para frente, a gente consegue ir conversando, creio eu, com um pouco mais de coerência. Excelente, André. Obrigado. E já vou antecipar. Obrigado pela sua participação. E ainda, se você quiser ter suas palavras derradeiras aí, por favor. Bem rapidinho. Obrigado, Marco, pelo convite. Desde Henri, sempre um prazer estar com vocês. Vocês sabem que moram no meu coração e vamos trabalhando, vamos estudando, aprendendo e praticando, que é o mais importante. Perfeito, André. Nós que agradecemos a sua presença. Se quiser informar o link para assistir os programas lá que você e o Henri também participam, ou algum site ou página que você gostaria de recomendar? Então, se alguém quiser e puder, se inscreve lá no meu canal, André Sobreiro. Também tem a Rede Amigo Espírita, nós fazemos o Estudo Livre dos Médiuns, Deja está com a gente. Também tem a Livraria Espírita Rio Preto, onde é transmitido os estudos da coerência doutrinária e da Revista Espírita. Centro Espírita Dona Rosa, também no YouTube, fanpage da Centro Espírita Francisco de Assis, São José do Rio Preto. Tem bastante veículo de transmissão aí para a gente conversar. Excelente, André. Grande satisfação de tê-lo aqui conosco. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Dejair. Pois é, Marco, a fala do André me lembrou uma coisa interessante. Você mencionou a questão da união em torno dos princípios doutrinários, né? O que chama a atenção, especialmente nos últimos tempos, Marco, aqui na região, na USE Intermunicipal, a gente tem uma coordenação de oradores, expositores. A entidade USE constituiu um grupo de expositores que atendem às casas espíritas filiadas, né? E é bom, um trabalho muito bom, porque provê expositores onde muitas vezes as casas espíritas têm carência, têm dificuldade, cidades assim da região menores, público menor, sabe como é que é isso, né? Mas o que eu queria dizer em torno disso que você falou é o seguinte: eu tenho observado que dentro desse movimento aí tem predominado uma recomendação que é quase que geral e parece haver a concordância de todos, ou se não quase todos os expositores vinculados ao movimento, no seguinte sentido: as palestras têm que girar em torno do Evangelho de Jesus, tá? As palestras têm que girar em torno do Evangelho de Jesus. O André mencionou agora há pouco. Isso aí a gente tem discutido com muita frequência entre nós aqui, nos nossos encontros. Esse assunto tem surgido por vezes. A missão primordial do Centro Espírita é ensinar espiritismo. Dá para perceber nitidamente que os princípios espíritas são secundários. O que o pessoal parece esquecer é algo fundamental. Quando Jesus falou que ia mandar o Consolador futuramente, que ele não podia dizer tudo, o André comentou agora há pouco, né? É do conhecimento de todos nós. Ele disse que esse Consolador viria fazer duas coisas básicas. Primeiro, ensinar todas as coisas. Isso se refere ao que ele não podia ensinar.
que ainda não era prematuro. Ok, beleza. A cultura da época, assim, falta de ciência, inteligência pouco desenvolvida, humanidade ainda bem atrasada. Ok, ele teve que se limitar, situar o ensino dele dentro de certos parâmetros que ele julgou eram fundamentais para aquele momento. O resto ele falou, vai ficar para o futuro. O Consolador vai fazer isso. Eu poderia falar, mas não vou falar porque não dá, vocês não têm condição de entender. Isso ficou claro. A segunda tarefa, restabelecer os seus ensinamentos, recordar os seus ensinamentos. Bom, aí o Espiritismo vem. Todos os espíritas, a menos que haja algum que eu não saiba, né? Mas, de modo geral, todos admitem que o Espiritismo é esse Consolador que Jesus prometeu. Então, uma coisa se impõe necessariamente. O Evangelho de Jesus está dentro do Espiritismo, só que o Espiritismo vai além. E à medida que nós deixamos de lado os ensinamentos fundamentais do Espiritismo, onde está os ensinos de Jesus, para abraçar unicamente o Evangelho de Jesus, e aí eu percebo que as pessoas vão para as parábolas, vão para outras coisas, até que ponto, eu perguntaria, até que ponto os princípios do Espiritismo estão sendo divulgados, estão sendo ensinados, estão sendo apresentados nas palestras? Até que ponto isso tem alguma importância? Ou isso está ficando completamente deixado de lado e o Espiritismo assume completamente um caráter religioso? E aquilo que o Henrique falou agora há pouco. O pensamento religioso predominando, ninguém estuda nada, porque a religião não requer estudo. Religião é dogma e acabou. O Espiritismo, sendo ciência, teria que ser estudado. Sendo filosofia, teria que ser estudado. E o Kardec nunca disse que o Espiritismo era uma religião, pelo menos no seu aspecto usual. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. A missão primordial do Centro Espírita tem uma mensagem que a gente encontra, Marco, com frequência sendo distribuída na entrada dos Centros Espíritas, atribuída a Chico Xavier, um texto atribuído a ele, dizendo assim, a missão primordial do Centro Espírita é ensinar o Evangelho de Jesus. Discordo. A missão primordial do Centro Espírita é ensinar Espiritismo, porque o Evangelho de Jesus está dentro do Espiritismo, mas o Evangelho de Jesus parou ali. O Espiritismo foi além. É isso que eu tinha para dizer. Perfeito, excelente. Djair, você gostaria também de recomendar ou indicar alguma página que você contribui ou colabora para referência, ou são as mesmas do André? São as mesmas que o André mencionou, Marco. Ok. Muito bem, agradeço então, Djair, sua excelente participação, já dizendo também que isso que você fala é um ponto de reflexão excelente, até porque é a terceira revelação. Se a gente voltar para a segunda, como é que vai ficar para a terceira, né? Muito bom. E agora eu convido o meu amigo Henri Neto, diretamente de João Pessoa, para os seus comentários. Excelente o que o Djair falou, eu assino embaixo, e isso que ele falou é justamente o rostanguismo, né? Venerando Jesus, querendo que o Papa reconheça o Espiritismo como fosse uma religião católica. Isso é uma sequela grave que a gente tem que limpar. E não tem para que estar estudando a Bíblia, vamos estudar o Espiritismo, como o Djair falou, a moral de Jesus está dentro do Espiritismo, porque ele é baseado nas leis universais, as leis morais. Um espírito superior como Jesus, ele não vai falar nada diferente das leis morais. E aí é onde converge o Espiritismo, né? E tem muito mais do que isso. Então, a gente tem que entender isso e praticar. Praticar, certo? De forma que eu não consigo visualizar o Espiritismo sem estudar. Exemplo, estou para fazer uma palestra agora no online, que eu vou abordar o seguinte tema: amor segundo o Espiritismo. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, não vou estudar, basta ter amor. Isso é uma falácia totalmente equivocada. Porque nós somos de terceira ordem, nós sabemos o que é amor, não, gente. Tem várias
vários estudos na Revista Espírita, estudo moral, inclusive, onde Kardec mostra que o espírito terceiro alto confunde amor com apego. Tem vários casos que ele também leva lá para o seu inferno. Então a gente tem que ficar muito atento. Vamos falar de coisas na casa espírita segundo o espiritismo. E não como o pessoal faz. O pessoal pega o evangelho segundo o espiritismo e quer fazer o contrário. Quer fazer o espiritismo segundo o evangelho. Não é assim, né? Nós não temos uma Bíblia. O evangelho não é nossa Bíblia, não. É um livro que estuda a moral do Cristo. Kardec fez esse estudo. Não é para ter encarado aquilo como um livro sacramental, como as casas espíritas fazem, infelizmente. Então, queria agradecer muito ao meu colega Marcos. Eu sempre adoro ficar aqui com o Djaí e o André. A gente é parceiro há muitos anos e aprendo muito com vocês, com todos vocês, principalmente com o chat, que veio perguntas e vem uma série de coisas. Nós estamos fazendo um estudo da Gênese, tá? A edição de 1868, onde eu faço um convite para as pessoas se unirem no estudo desse livro para a gente ler juntos e vamos nos juntar na Gênese. Quanto mais pessoas lerem a Gênese, melhor, gente, melhor. Porque sabe o que acontece? Como o Marcos falou, muitas pessoas dizem uma coisa e sai todo mundo seguindo, em vários sentidos, tá? Eu fiz o estudo da Gênese aqui no Nordeste sozinho, sobre a diferença das 12 edições, e comparei com a USE que eles fez. Deu certinho o estudo. Nós fizemos isso. E Marcos sempre me chamou a atenção disso. Henri, faça um estudo das 12. Eu estou tentando. Então, agradeço àqueles que querem estar no estudo. Mas, na sexta-feira, nós temos o nosso encontro da Revista Espírita, com o Djaí e o André, né? E o meu na quinta, no SCK, na página do SCK. Um abraço ao meu amigão Marcelo, né? E que fizemos juntos, eu, Marcelo e o Marcos, o estudo do Céu e Inferno. Que estudo, Marcos, que estudo maravilhoso. Também foi muito bom. E está na USE, esses estudos estão na USE e o da gente também. Então, um grande abraço a todos vocês. Parabéns, eu gosto muito da USE, do como se comporta a USE, isso é muito importante, tá? E Marcos, aí como chefe de doutrina, né, Marcos? Aí que fica melhor ainda. Um abraço a todos. Obrigado, Henry. A Alessandra até pediu para você confirmar, né? Ela falou que está gostando do estudo lá da Gênese, tá? E o link é do Espiritismo com Kardec, né? Isso. Então, é o Grupo Espiritismo com Kardec. Muito bom, Henry. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Quero dizer que foi uma grande alegria. De fato, o tempo passou muito rápido, né? Foi uma grande alegria estar com vocês aqui, com os amigos do chat. Quero destacar que tudo que foi comentado aqui em termos de unidade doutrinária é fundamental isso que foi colocado, né? Até porque a gente tem uma série de exemplos que chamam para muita gente, é quase que um choque, né? Imagina, né, falar isso. Mas é isso que está sendo tratado na doutrina espírita. A própria ideia de Jesus, né? Ele é modelo e guia. Ninguém está desmerecendo, desrespeitando. Pelo contrário, nós temos Jesus como modelo e guia. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas não é o fanatismo religiosista, né, que vai fazer com que a gente altere que o espiritismo avança no conhecimento em termos de aprofundamento da realidade espiritual. Além disso, quem comanda, quem implanta e é o grande diretor da doutrina espírita é Jesus. Ou seja, se você estuda o espiritismo, automaticamente você está trazendo a proposta, né, da realidade sobre as leis naturais sob a égide de Jesus. Então, não tem problema algum de a gente reafirmar isso. Nós não retroagimos, tá? Então a gente tem que ir para frente e não voltar no conhecimento. Queria agradecer a todos mais uma vez pela participação. Quero reforçar que esse foi um dos temas das rodas de conversa que nós teremos no 19º Congresso Estadual de Espiritismo. A Júlia apresentou aqui muito bem, é uma das prévias, né? Vocês podem ver aqui embaixo, passando, né, que é o 19º,
e nós temos a oportunidade de, para aqueles que já quiserem, entrar no site da USE, nesse endereço que está passando aqui, para tomar mais conhecimento desse congresso, dias 19, 20 e 21 de junho do ano que vem, tá bom? Muito bom, queria agradecer mais uma vez, quero pedir para os meus 3 amigos, fiquem aqui, a gente vai finalizar, mas a gente vai conversar rapidamente, e convidar a todos para as nossas próximas lives, que serão prévias do congresso. Fiquem atentos que no dia 6 de novembro já teremos mais uma, no dia 9 teremos outras, e a ideia é que nós tenhamos diferentes lives até a data do congresso, tá bom? Isso será divulgado necessariamente, né, com antecedência, então fiquem muito à vontade para acessarem o site da USE. Quero agradecer aos amigos que participaram, a todos que entraram, né, e vão entrar posteriormente, ficará gravada a nossa live, ficamos à disposição para conversar sobre este e outros assuntos que nós tivermos a oportunidade. Um grande abraço a todos, muita paz.